Boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, pessoal que está entrando. Mais uma live aí, PJ. Boa noite, Vanessa. Hoje finalmente vai sair, né? A nossa live depois do contratempo de ontem. Ana chegou. Boa noite, querida. Depois do contratempo de ontem, né? Pela falta de energia. Hoje teremos a live sobre referência, né? Na verdade, abordando da referência à referenciação. E espero que dê tudo certo hoje para a gente discutir sobre esse tema, que para mim é bem especial, né? Eu gosto muito. Olá, ó quem está aí, Ana. Boa noite, Ana. Então, depois do contratempo de ontem, né, que a gente não conseguiu concluir a live, na verdade, a gente nem começou direito, né? Tinha 10 minutos de live, a energia faltou. Então, hoje sim, nós vamos falar do tema da referência, a referenciação. Eu vou, enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou falar a sequência de lives que nós vamos ter, né, no mês de novembro. Dessa vez é sem convidados, só por enquanto, né? Só esse mês vocês vão enjoar um pouquinho da minha cara, mas em breve vocês terão convidados novamente. Ano que vem será uma outra rodada de lives. E esse mês de novembro, repetindo os temas aí, para quem não está sabendo, olha Silvia aí, Rebeca, boa noite, pessoal, as hiperjorianas. Nós teremos hoje sobre da referência à referenciação. Na próxima semana, terça-feira, fala e escrita, pensando no contínuo das práticas sociais, né? No dia 17, gêneros, tipos e ambientação digital. E no dia 24, né, a última semana de novembro, será uma live sobre textualidades e conectividades. Então, ligando ao que a gente vem pesquisando também no IPJ, né, essa questão dos gêneros também em meio digital, sobre as conectividades, a cultura digital. Então, bem próximo ao que a gente tem pesquisado aí nesses últimos meses, né, e anos também. Ó, a professora Vera aqui de novo, que honra, Vera, você está aqui, uma honra e uma alegria para mim. Então, minha orientadora, gente, do Rio. Então, podem saudar aí a professora Vera. Thalita está aí já, do PU, o pessoal do PU também sempre bem-vindo. Então, já que as pessoas estão chegando aí, eu acho que já tem algumas pessoas na sala, eu vou começando já a retomar o que eu estava falando ontem na introdução. Depois de 10 minutos a live caiu, né, por falta de energia. Na verdade, eu ainda tinha bateria no celular à vontade, mas o problema foi a luz mesmo, né, e não dá para fazer a live sem a luz. Aí vocês ficariam só me ouvindo, viraria um podcast, né, não seria uma live. Então, a gente vai fazer então a retomada do que eu coloquei ontem na introdução, lembrando que esse tema é para ele ter um tema muito especial, porque ele, pelo menos aqui no Brasil, né, eu acho que ele foi bem estudado, né, bem trabalhado no início, né, da linguística textual brasileira. A referenciação foi, digamos, bem discutida por autores de referência como Marcuse, Có, né, que introduziram muitos debates aqui na literatura brasileira de linguística de texto. E, para mim, especialmente, também é um tema, né, bastante caro e especial, porque eu venho estudando isso desde a minha pesquisa de iniciação científica, com as anáforas, né? Então, eu comecei com as anáforas, pesquisando as anáforas na abordagem clássica de Halliday e Hassan, e depois, né, com os dados aí apresentados por Marcuse, né, os trabalhos sobre a anáfora indireta, eu fui também ampliando minhas pesquisas, e já no mestrado e doutorado aí já falei de referenciação, não mais só de referência, né? Então, por isso que hoje o tema é da referência para a referenciação. A gente vai abordar um pouco como é essa passagem, tá? Quem quiser fazer perguntas, né, eu peço que façam, né, onde tem essa interrogação aí, que para mim fica mais fácil depois de visualizar, tá? Então, o pessoal do IPJ e os outros convidados também podem fazer perguntas à vontade. E quando tiver os exemplos, eu vou tentar passar aqui na tela. A primeira vez que eu vou mostrar o
alguns exemplos assim na tela e eu vou ter que, na hora do exemplo, desativar os comentários e depois eu retorno com os comentários, é para vocês conseguirem ler, porque senão as letras sobem, né, dos comentários e vocês não conseguem visualizar, tá bom? Então acho que já dá para a gente ir começando. Flávia tá aí, tudo bem, Flávia? Érica, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, a importância também desse tema, né, não só dentro do escopo, né, da LT, né, na verdade, do campo epistemológico da LT, mas também de outras áreas, né, ela é notória. Então, na verdade, a referência foi alvo, né, de discussão entre os filósofos da linguagem, entre os lógicos e semioticistas também, e a própria psicologia ou psicolinguística também pode se interessar, né, pela questão da referência. E como eu estava dizendo ontem, né, uma abordagem de um tema que pode ser perfeitamente interdisciplinar, né, embora a gente vá analisar aqui sob a ótica da linguística textual mesmo, né, como na linguística textual houve um verdadeiro avanço, né, um passo, né, que amplia totalmente o conceito de referência e passa, né, a chamá-la de referenciação. Ok? Então, essa primeira observação que eu fiz ontem, então acho que eu cheguei mais ou menos até aí, né? E também estava falando, né, no ponto que a gente teve a interrupção ontem, estava falando da visão tradicional da filosofia da linguagem, né? Que já esse tema remonta mesmo, né, o que a gente vê lá com Platão e Aristóteles, aquela controvérsia entre naturalistas e convencionalistas, né? Platão de um lado, Aristóteles de outro, os que acreditavam, de um lado, né, os naturalistas, que a natureza da linguagem era muito mais vinculada à natureza mesmo, entre a forma da palavra e aquilo que ela significava. Então, esses estavam do lado de Platão, e os que não acreditavam nisso, acreditavam mais na relação convencional entre a forma da palavra e os seus significados, estavam mais no grupo dos convencionalistas, né? No grupo de Aristóteles. Depois dessa controvérsia evoluiu para a outra controvérsia, que seria de anomalistas versus analogistas, mas aí já entram outras questões mesmo, né, de cunho gramatical, que não lembram tanto diretamente a questão da referência, né, a relação entre palavras e as coisas. E desde a época da antiguidade, né, eu queria falar com vocês, né, justamente esse aspecto que já se imaginava muita referência, né, nessa vinculação entre as palavras e as coisas do mundo, né, e já havia muito esse pensamento, né, na abordagem clássica, né, entre etiquetar, né, uma palavra a um objeto. E na medida que os estudos foram avançando, tanto na filosofia como os estudos da própria linguística, da linguística moderna, e a partir de Saussure, você vai ter uma separação, né, na verdade, ou uma ampliação dessa ideia, né, e começaram a finalmente entender, né, isso aí já mais adiante, séculos depois, que não precisa a referência ser apenas concebida, né, por uma relação de etiquetagem entre as palavras e os objetos do mundo extralinguístico, né, sejam eles reais ou imaginários. Então a gente vai ver exatamente que foi isso que motivou essa passagem da referência para a referenciação. Olá, Manu, tô vendo mais gente chegando aí. Manu, Gabi da UFRJ, lá do grupo do PU, Ramires, boa noite, pessoal. Bom, então, diante, né, desse contexto aí, né, da antiguidade, da filosofia da linguagem, da controvérsia naturalistas versus convencionalistas, o que aconteceu, né, é exatamente dando um salto, né, para a linguística moderna, é que com a teoria do signo saussuriana, né, que todo mundo sabe, é o básico do básico aqui, quem é da área de linguística, né, não sei se tem outras pessoas de outras áreas assistindo a live, mas para a área de linguística é o básico do básico, a teoria do signo. Então você tem aquela proposição de Saussure, né, mesmo, né, a proposta de unir, né, relacionar convencionalmente, né, significante e significado de forma arbitrária ou semi-arbitrária. Então, mais tendendo a controvérsia convencionalista lá de Aristóteles na antiguidade, né? Mas o que eu queria ressaltar aqui também, a gente, ao entender a teoria do signo, né,
entendendo aí a palavra. E a gente também precisa, né, colocar, né, nessa relação aí o que a semiótica apresentou também lá no início do século XX, né, que foi uma trilogia, revisando a teoria do signo de Saussure, né, ou fazendo uma primeira crítica, né, a relação de significante e significado, colocando o terceiro elemento, né, num triângulo, que seria o próprio referente. Né? Então, se vocês lembrarem aí quem já ouviu falar, né, do triângulo semiótico de Ogden Richard, ele tem numa ponta o símbolo, que pode ser o signo, na outra ponta tem o referente, que seria o objeto, em cima você tem a referência, que é o pensamento. Eu vou colocar aqui, deixa eu tentar apresentar para vocês verem que eu tenho uma imagem aqui do triângulo, então vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu vou desativar um pouquinho os comentários só para vocês conseguirem. Bom, aí nesse triângulo, né, que é uma adaptação, na verdade, do triângulo semiótico de Ogden Richard, né, você tem aí pela semiótica já um terceiro elemento, né? Você tem o termo, né, que seria o símbolo, ou pode chamar de signo também, né, no caso o cão, a palavra cão, o pensamento, né, que seria a referência que está ligado a esse pensamento ou conceito, enfim, que estaria ligado a esse signo, né, ou símbolo, né, como, né, Saussure chamaria, né, já que ele tratou do signo linguístico. Então você teria como referência lealdade, amizade, vivacidade, e na outra ponta, né, você teria o objeto em si, que seria o referente. Né? Então, aí sim, né, pela semiótica, você já teria, né, um caminho, né, mais direto de chegar aí nessa relação aí da referência enquanto pensamento, enfim, enquanto conceito, e teria o objeto aí, esse referente, que não precisa necessariamente ser um objeto real, né? Pode ser um objeto do mundo extralinguístico, mas real ou não, né? Então, vou voltar aqui. Bom, eu acho que eu ativei novamente os comentários. Boa noite, Giovana. Então, nessa noção aí proposta, né, a tripartição ou triângulo, né, proposta pela semiótica, você já tem um certo avanço, né, nessa relação entre as palavras e as coisas, que você tem a referência lá em cima, embora você tenha um referente ali, aí ainda vista como um objeto extralinguístico e ainda não é visto como objeto do discurso em si, né? É isso que a gente vai entender a evolução, né? Porque onde chegou exatamente, a que passo, né? Que passos foram dados até chegar a esse conceito de objetos de discurso mesmo. Então, seguindo aqui eu tô com um roteirozinho aqui, né? Para eu não me perder, que é muita coisa, gente. Esse tema ele é amplo demais, então dá para fazer várias lives só falando de referência, dos tipos de coesão. Então eu estou fazendo assim um apanhado mais geral, falando dessa passagem, tá bom? Para vocês terem uma ideia mais, né, mais ampla mesmo, mais panorâmica. Então, aí sim, vem a partir da década de 30, né, os filósofos da escola de Oxford, eles já sinalizavam, assim, isso foi uma coisa importante, que a referência é sim uma forma de você intervir no mundo, né? No caso do sujeito está intervindo no mundo. Então, essa concepção, né, já apresentada aí pela escola de Oxford, dos filósofos da escola de Oxford, foi extremamente relevante para que se desenvolvesse, ampliasse o conceito também de referência posteriormente, passando à referenciação. Porque quando você imagina que o ato de referir é uma forma de intervir no mundo, né, ou, enfim, nos objetos do mundo também, né, do mundo real, você vai, de fato, entender como funciona, né, digamos, esse processo. Vai visualizar, digamos assim, a referência, já passa a ter uma tendência a visualizar a referência como um processo e não apenas como uma mera etiquetagem, mas sim como um processo, né, que está relacionado à atividade intersubjetiva dos interlocutores mesmo, tá? Bom,
Então, já chegando a isso aí, isso foi a linguística moderna, início do século XX, né? Eu falei de Saussure, falei da contribuição da semiótica, dos filósofos da escola de Oxford, mas onde entra a LT aí? Na segunda metade do século XX, né? Aí, quando a LT já pega esse tema. Boa noite, Júlia, boa noite, Adriana, as ex-hiperjorianas aí, que sempre estão aqui matando a saudade. Então, no caso, assim, onde é que entra aí a referência no escopo mesmo da LT, né? Porque a LT surge como uma proposta de estudar o processamento textual, tanto na sua compreensão como na sua produção, né? Naquele livro Linguística de Texto, que é como se faz, o Marcuse já define esse objeto, né, da LT, né? Ou seja, o objetivo, desculpe, da LT, que seria estudar o texto em seu processamento, tanto né, de produção como de compreensão. Então, para estudar esse processamento, é óbvio, né, isso, na década de 80 isso estava bem evidente que era necessário estudar os referentes que estavam ali sendo apresentados no texto, né? O que ainda não tinha, ainda não havia muita clareza, na verdade, era que esses referentes que seriam estudados ali, que era chamada coesão, né, ou coesão, um dos tipos de coesão, o que vai conectar todo o texto, a coesão referencial, que seria, na verdade, de objetos, que seriam referentes de objetos do próprio texto, ou objetos que hoje são chamados de objetos de discurso. Então não havia essa clareza ainda, né? Assim, não havia essa clareza depois, né, de alguns avanços teóricos, enfim, na própria epistemologia, né, da LT, enfim, que passou a haver esse entendimento, certo? Então, para a LT, aí, né, especialmente, aí eu vou chegar, né, o que foi proposto mesmo como avanço na LT, né, na terceira fase, indicada pela Ing e pela Ingeborg Kor, a terceira fase, que é a fase sociocognitivista, né, interacional. Então, nessa fase, já deixava-se totalmente, né, de entender a referência como etiquetagem entre as palavras, né, entre as palavras e os objetos do mundo extralinguístico, e sim passou a se entender a referência como um processamento mental de entidades, né, de discurso, ou seja, tanto o processamento mental, claro, né, como socio-interativo, né? Então, você precisaria, né, agora, para depreender esses referentes, não apenas, né, você entender que o referente está ligado ao mundo extralinguístico, mas você precisa entender que os sentidos, né, que estão sendo depreendidos dependem basicamente, né, da atividade intersubjetiva desses interlocutores. Isso, gente, parece que é uma coisa simples, uma mudança simples, mas muda tudo. Muda tudo porque à medida que você não fica tão preocupado com o referente no mundo extralinguístico, e sim você entende que o significado ele se dá através de uma negociação intersubjetiva, você passa a compreender a referência não mais como referência, mas sempre como processo, como referenciação. Eu espero que vocês estejam aí entendendo, né? Se tiverem dúvidas, por favor, depois vocês colocam na caixinha de perguntas, né? Coloquem aí onde tem interrogação. Mas essa foi digamos assim, a grande chave, né? A mudança, né? Mesmo, né? Que foi feita, né, nesse período aí na terceira fase da LT, e alguns autores contribuíram muito para isso, autores, né, não aqui do Brasil primeiro, né, os autores de fora, né, como Apotelois, Mondade de Bois, isso em 95 já Mondade de Bois já apresentaram, né, elas apresentaram um texto falando exatamente dos objetos de discurso, e aí apontando já a referência como referenciação. Apotelois também, ao tratar muito das anáforas associativas em seus artigos, ele falava muito nessa negociação intersubjetiva e aí já ia pelo mesmo caminho. E, na verdade, todos eles, né, defendiam que esses autores, né, dessa linha aí, né, tanto os brasileiros como os estrangeiros, né, eles, na verdade, apontavam, né, que os objetos eram construídos, esses objetos de discurso eram construídos na interação entre os interlocutores, né, e desviando-se o foco, então, né,
da referência para a referenciação de relações intersubjetivas, né, no discurso, né? Então, são relações sempre dinâmicas e que apontam para um processo, tá bom? Então, a gente não pode ver mais a referência como algo estático. Eu acho que não caberia mais dentro do caminho epistemológico que a linguística textual criou, a gente não teria como visualizar essa referência apenas agora como algo estático, mas sim, né, nessa negociação intersubjetiva, como um processo, ok? Então, entre os autores brasileiros, né, claro que a gente tem que apontar aqui, principalmente, a contribuição, né, de Inge Dorkog, Marcuski, né, que Marcuski principalmente trabalhou com esse caminho indo das anáforas diretas para as anáforas indiretas, e nesse primeiro momento, né, sem ser na terceira fase da DLT, no primeiro momento que foi da análise transfrástica, o que é que houve, né, aqui? Foi muito o estudo da coesão referencial clássica, segundo Halliday Hassan, na obra Cohesion in English, que é a obra clássica mesmo para estudar a coesão do ponto de vista, né, funcional e dentro da linguística de texto, né? Então, a obra Cohesion in English, né, de Halliday Hassan, serve como referência, mas é aquela anáfora clássica, pronominal, correferencial, ou seja, você faz uma referência ao mesmo objeto, né? Então, quando você diz ele no texto, se referindo a alguém que você já mencionou, digamos, o candidato fulano de tal, né? E depois você coloca ele perdeu a eleição, ou ele ganhou a eleição, enfim, esse ele que está se referindo ao candidato é uma anáfora clássica das mais simples, pronominal, enfim, e tem a correferência porque é o mesmo referente. Só que, assim, à medida que a noção de coesão foi sendo ampliada também, né, e da própria anáfora, né, é claro que outros tipos foram surgindo, e aí essa vinculação à noção de referência, de correferência, desculpe, ela passou a perder perder sentido, né? A gente não teria só a anáfora correferencial, a gente precisaria classificar também, né, ter outros tipos que abarcassem, né, as anáforas não correferenciais, afinal de contas eram fenômenos textuais que estavam contribuindo para a depreensão dos objetos de discurso, né, para essa negociação intersubjetiva, né, entre os interlocutores, como eu acabei de apontar anteriormente, certo? Então, nesse caso, né, no Brasil, então, nessa primeira fase, você tem bastante, né, essa vinculação à noção clássica de referência, né, de Halliday Hassan. Depois você começa a ter já a divisão das anáforas que são mais numa linha correferencial e as não correferenciais, e aí você chega a um ponto, né, com apotelós, né, não aqui no Brasil, mas antes dos autores brasileiros, o apotelós já indicava a existência de anáforas associativas, que são aquelas que se vinculam a frames cognitivos. Então, por exemplo, se no texto você tem objetos que estão ligados a uma determinada cultura ali indicados no texto, como a cultura baiana. Então você tem acarajé, tabuleiro, enfim, berimbau. Então eles todos vão estar ligados ali, são mencionados como objeto de discurso, mas eles estão interligados ali de forma associativa. Então aí já seria um frame associativo que é ativado cognitivamente a partir de conhecimentos de mundo dos interlocutores a respeito dessa cultura. Então começaram digamos, a surgir as considerações, né, principalmente do apotelós, sobre as anáforas associativas e como esses frames cognitivos são construídos. E, por outro lado, aqui no Brasil, os estudos também foram avançando, né, com Marcuski, e não só Marcuski aponta, né, já o grupo das anáforas associativas como um caminho indireto de se fazer a referência, porque é indireto, porque não é correferencial e não está vinculado à noção de retomada, não tá retomando correferencialmente, mas também Marcuski reconhece outros tipos indiretos, né, de se fazer essa referência. Então aí ele vai formar um grande grupo aí
das anáforas indiretas, que não tem vinculação com retomada ou com referencialidade. Então, a contribuição de Marcuse aqui no Brasil para esse, né, grande grupo das anáforas diretas foi essencial. Então, são seis subtipos das anáforas indiretas. Eu não vou trabalhar aqui, gente, com esses 6 subtipos. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, né, quais são os 3 subtipos que eu reclassifiquei. Na verdade, a partir da classificação de Marcuse que eu reagrupei, tá? Não vou mostrar agora, só seguindo aqui o caminho do roteiro que eu fiz, mas assim, só para vocês entenderem que houve um avanço, sim, né, nesse sentido, tanto de você sair de anáforas correferenciais para não correferenciais, como das anáforas diretas para as não indiretas, né? Ou não diretas, que são as indiretas, né? Então, na verdade, você tem a contribuição aí do Marcuse, que, além de tudo, né, nessa terceira fase aí, né, principalmente a partir da década de 90, no momento, né, sociocognitivista interacional, né, da ALT, você tem contribuições de autores, né, como Mondado e Dubois, que falam em referência como processo mesmo, como referenciação, e apontando, né, os objetos de discurso, né, nessa, né, negociação sempre, né, que os referentes eles são depreendidos sempre na negociação de sentidos entre os interlocutores, tá bom? Eu queria, então, seguindo aqui o roteiro, né, eu queria falar agora sobre a instabilidade das categorias, né, de discurso, né, que ela é uma instabilidade constitutiva, né? Então, as categorias de discurso, os objetos de discurso, eles têm de forma constitutiva uma instabilidade. Não é que seja tudo instável, né, o sentido que seja totalmente instável, mas ele tem uma instabilidade constitutiva e no momento, claro, que há um processamento textual discursivo, há uma procura da estabilidade, porque você procura aquele sentido que está ali mais próximo do que seria a negociação entre os interlocutores, né? Então, é que nem para quem já me ouviu falar aqui de gêneros, né, que nem aquela estabilidade relativa dos gêneros, né, bakhtiniana. Então, você tem uma instabilidade da categoria que ela não é 100%, porque quando você está na interação, né, textual discursiva, você precisa de um pouco de estabilidade para dizer, não, o sentido aqui é esse, então vamos captar, né, esse sentido de acordo com a negociação que foi feita. Vamos depreender esses sentidos, né, negociar e também depreender. Tá? Então, eu queria falar dessa instabilidade das categorias, né, e que foi a principal, né, eu acho que responsável, né, na abordagem, a principal característica aí, né, o fator responsável na abordagem de Mondado e de Dubois pela passagem da referência à referenciação enquanto processo, né? Então, Mondado e Dubois, elas falam, né, que você tem duas bases, né, aí para você entender, né, a referência, né? Então, elas mencionam aí no texto de 95 duas bases que são a base filosófica e realista, né, que seria aquela ligada à metáfora do espelho, que é o que eu falei antes, aquela que vem desde a antiguidade, a relação entre as palavras e as coisas, a etiquetagem entre as palavras e o objeto do mundo extralinguístico. Então, essa seria uma base para você entender a referência, e a outra base seria a base da fenomenologia. E aí você tem as categorias, né, que comportam, nessa base da fenomenologia, você tem as categorias que comportam a estabilidade constitutiva. Então, nesse caso, a gente entende que os objetos de discurso são construtos culturais e socioculturais, né? Então, a gente não poderia, nessa segunda base, dizer que apenas uma etiquetagem, uma metáfora do espelho, né, como na primeira, né, porque é totalmente diferente. Você tem uma negociação, você tem uma relação intersubjetiva, você tem os objetos de discurso sendo construídos culturalmente e socioculturalmente. Tá? Então, enfim, espero que tenha ficado claro aí para vocês, mas daqui a pouco a gente vai para a parte das perguntas, tá, gente? Então, nesse caso, e esse entendimento aí das duas bases, né, e
enquadrando o estudo da referência ou encaixando o estudo da referência na segunda base, que eu falei que é a base da fenomenologia, né, você consegue, enfim, né, chegar à passagem da referência para a referenciação. Consegue, de fato, né, vincular, né, a referência como um processo. Tá? Então, existem, né, as opções lexicais, né, então, que vão se ajustando, né, ao modo como a negociação é feita entre os interlocutores. Então, por isso que a gente diz assim, que nenhuma escolha lexical, né, no sentido da referenciação, ela é inocente, ela vai ter uma negociação e tanto no processamento de produção textual como na compreensão textual. Então, não é só quando você produz que você está ali sendo, digamos, negociador aí desse referente, é quando você também está interpretando, porque afinal de contas você tem uma responsabilidade enquanto interlocutor também ao compreender esses textos, né, esses sentidos, né, que estão sendo depreendidos, tá bom? Então, sempre você tem, né, essa negociação, né, no espaço intersubjetivo, e esse, digamos assim, eu acho que é o grande pulo do gato, acho que é a grande lição, talvez, né, que eu tenha para passar hoje aqui com essa mensagem da live, que justamente você chega a entender também, lá como os filósofos da escola de Oxford disseram, que a referência é uma forma de você intervir no mundo. Então, quando você entende que é uma negociação e que os sentidos não estão necessariamente vinculados a uma etiquetagem com o mundo extralinguístico, mas sim aos objetos de discurso mesmo, você vê que justamente há uma responsabilidade de negociação e também, né, na verdade, de depreensão dos sentidos. Então, eu vou apresentar aqui para vocês um exemplo bem recente, que foi de ontem, inclusive teve uma atualização hoje do fato, né, de um referente que está todo mundo aí, eu acho que cansado de ouvir de ontem para hoje, que é a tal da expressão, né, o estupro culposo. Né, o estupro culposo, e vou colocar aqui para vocês, deixa eu procurar aqui Vou desativar um pouquinho, viu, gente, o comentário, só para eu conseguir ler, vocês também conseguirem. É um exemplo extraído do Twitter, né, de ontem, de uma usuária do Twitter, não é de jornal, gente, não é de nenhum portal, né, maior, enfim, é de um usuário comum mesmo do Twitter. Não existe precedente para estupro culposo, porque não existe estupro culposo. Repare como a mídia trata o caso, a Folha, o Globo, repercussão nula. Jogam a vítima numa cova de cebola, juiz, promotor, advogado, que encontraram na culpabilidade uma forma de absolver o estuprador. Bom, essa expressão aí, né, estupro culposo, né, se a gente for observar, né, ganha nesse contexto, né, aí, porque a gente tem que entender o contexto sociocultural que está sendo apresentado, em função da notícia que foi dada pelo Intercept, né, se o interlocutor tem o conhecimento do que aconteceu antes mesmo dessa notícia, digamos, do julgamento que teve, né, do caso, né, Mariana Ferrer, né, enfim, você vai entender que essa expressão estupro culposo, né, ganhou aí não só um destaque, porque viralizou, mas revelou uma instabilidade constitutiva aí mesmo, na medida que muitas pessoas, né, já revelaram ou o não entendimento ou falso entendimento do que seria esse culposo, né? Então, se você for colocar aqui, eu vou botar a definição, deixa eu procurar aqui, só um minutinho. A definição do dicionário mesmo eletrônico, né? Significado de culposo, né? Que possui ou sente culpa, em que há culpa, né? Ela já tem uma instabilidade porque tem um outro significado aí, né? Que é o jurídico, né? Então as pessoas estavam comentando isso nas redes de forma muito instável, né? Ou seja, há vários comentários ligados a esse qualificador culposo aí, que mistura, né, um pouco
do significado ligado ao adjetivo culposo mesmo, sem ser na esfera jurídica, e com o significado propriamente da esfera jurídica, né? Então há muita confusão, né, entre esses dois significados, e afinal de contas são referentes que precisam ser depreendidos, são significações que precisam ser negociadas ali. Então, no caso do sentido jurídico de culposo, diz o seguinte, o dicionário: disse da ação que, ainda que possua culpa, foi realizada sem que a gente conseguisse saber quais seriam as consequências ou os resultados de seu ato. Por exemplo, assalto culposo, né? Então, você tem aí significações em que a culpa, né, recai de forma diferente. Se você pega o significado não jurídico, o culposo pode dizer, né, que possui ou sente culpa, né, em que há culpa, né, ou então em que há culpa pode ser de um ou de outro. Já no jurídico, especificamente a ação que, ainda que possua culpa, foi realizada sem que o agente conseguisse saber quais seriam as consequências ou resultado de seu ato, assalto culposo. E também o que, no sentido jurídico, o culposo vai se referir àquilo que está isentando mesmo, né, ainda que haja culpa, né, essa culpa pode ser, né, digamos, absolvida, enfim, como aconteceu no próprio julgamento, né, com a sentença. Tá? Eu vou voltar aqui. Bom, ativei o comentário de novo. Então, gente, isso revela uma instabilidade de objeto de discurso, né? Então, quando você fala, primeiro que as pessoas começaram a comentar, não existe estupro culposo, só existe estupro, né? Já começou a gerar aquela instabilidade de significados. Quando a pessoa que não conhece a área jurídica, o termo na área jurídica, vai pensar culposo, mas de quem é a culpa, né? E além de tudo, surgiu um novo fato, né, que aí hoje, né, isso foi apresentado hoje de manhã, por isso que eu até inseri o exemplo aqui, né, porque estava tudo preparado porque eu ia falar ontem, que é justamente o fato do Intercept ter admitido hoje pela manhã, né, o site, né, do Intercept que divulgou a notícia, enfim, ter admitido que não houve, que foram eles que colocaram essa expressão estupro culposo, e que não houve menção a estupro culposo, nem no discurso de defesa lá do advogado, nem na sentença, em nenhum momento lá do julgamento. Então, nesse caso, tem aqui a notícia, vou apresentar para vocês. Aí essa notícia é de hoje. Intercept faz correção e diz que a expressão estupro culposo não foi utilizada em processo. MP, né, Ministério Público, também nega o uso do termo, ou seja, nem no processo, nem no Ministério Público, nem o advogado usou. Ou seja, foi algo que viralizou simplesmente porque o Intercept entendeu isso como uma subclassificação de estupro e colocou o culposo ali. Claro que isso também não é de forma inocente. Quando o Intercept coloca estupro culposo, né, obviamente, acho que já teria a noção de que isso iria viralizar, né? E isso não, de fato, né, e também, né, isso também não nega, querendo ou não, o fato de não ter existido, né, o estupro culposo, a expressão estupro culposo no julgamento, né, no processo, nem nenhuma menção pelo MP, não nega que de fato que o estupro, né, não tenha existido, ou, né, que não tenha existido, né? Na verdade, pode ter havido sim, mas tecnicamente, segundo, né, o julgamento lá, o que o juiz, né, colocou, diz que não houve prova suficiente para classificar como estupro, né? E aí, claro que os sentidos ali estão implícitos, né? Então, você tem uma instabilidade aí, né, do que seria tanto da expressão estupro como do seu qualificador culposo, né? E também uma estabilidade constitutiva de todos os outros referentes que estão rodeando ali. Porque quando você diz que não houve, né, a expressão estupro culposo, eu vou sair daqui, gente.
ativar novamente os comentários. Quando você diz que não houve a expressão estupro culposo no processo ou na menção do advogado ou do MP, não quer dizer justamente, né, além de não quer dizer que não houve estupro, mas também que não houve, também, isso também não quer dizer que não houve um entendimento implícito pelo juiz, né, justamente do que estava acontecendo ali, ou de que seria uma leitura, digamos, para favorecer, digamos, o réu, né? Então, fica implícito ali, né, muitas vezes, essa leitura, né, para muitos, né, afinal de contas, objetos de discurso, como eu afirmei antes, são negociáveis, e se está implícito ali, tanto está implícito que gerou toda uma comoção, né, viralizou muito rápido de ontem para hoje, é o que eu mais vejo no Instagram, no Twitter, de ontem para hoje, é a expressão estupro culposo. Né? Então a gente tem que pensar justamente nessa instabilidade das categorias, por que elas podem de uma hora para outra assumir uma determinada significação e de fato ganhar um novo referente no sentido, né, de novos sentidos negociáveis. Né? Então isso é importante a gente entender essa instabilidade das categorias. Tanto é que eu vi gente usando o culposo, aí, o qualificador, para fazer uma analogia, né, com várias situações assim, no país que tem áreas de impunidade, como desmatamento culposo, enfim, corrupção culposa, enfim. Então, várias pessoas comparando, né, o estupro culposo digamos, a um subtipo aí de crime ou de outra situação que não seria favorável, mas que poderia ser utilizado por esse qualificador para se referir àquele crime que você pode ter muito bem digamos, a pessoa que tem a culpa favorecida, né? Ou seja, ou isenta, né, exatamente dessa culpa. Tá? Então, não sei, eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu estava querendo falar da instabilidade das categorias, né? Espero que tenha ficado mais ou menos claro, mas esse daí é um ponto importante para que vocês, de fato, levem também como reflexão, né? Não só que os referentes eles têm a propriedade, né, na escolha dos referentes, a propriedade de você intervir no mundo, né, do sujeito intervir no mundo, como também essa escolha dos referentes ela está muito ligada à sua instabilidade constitutiva, né, que é essa instabilidade que os referentes ganham. Eu gosto de chamar, né, ainda não escrevi nenhum texto sobre isso, mas eu acho que um nome talvez muito adequado seria como se fosse significados que eles referentes ganham com essa instabilidade, ganham significados líquidos, né? Assim como, né, as relações líquidas, né, de Bauman, enfim, você tem né, essa associação, né, daquilo que é fluido, então os seus significados são muito fluidos, então poderíamos chamar de significados líquidos, enfim. Mas é só uma analogia que eu estou fazendo, eu não escrevi nada formal sobre isso, mas eu estou vendo aqui que tem perguntas, e daqui a pouco eu vou passar para as perguntas. Mas eu queria assim, lembrar também que com a pandemia, né, você tem vários termos hoje em dia, né, você tem vários termos de março para cá, né, que ressurgiram, outros são termos que a gente não ouvia, são termos relativamente novos, né, ou que são termos antigos que passaram com essa instabilidade constitutiva a ganhar uma outra significação. Eu destaquei aqui 2, se vocês lembrarem de outros, depois vocês colocam aí nos comentários, tá bom? Eu coloquei a palavra, né, máscara e protocolo, né, os referentes, né, de máscara e protocolo, que ganharam, né, com a pandemia uma outra significação. Você tem uma instabilidade, muitas vezes, se você for pensar no sentido de máscara antes da pandemia e depois, e de protocolo também. Então tem aqui, tanto é que eu achei exemplos no Twitter, né, sobre isso. Eu vou colocar aqui, deixa eu encontrar aqui o exemplo de máscara. Esse aqui é o exemplo de máscara. Vou desativar, viu, gente, o comentário para vocês conseguirem ler também. Então, aí também de um usuário do Twitter, a culpa sobre essa questão do estupro, né? A culpa nunca é da vítima.
Não adianta colocar máscara para disfarçar, não. Todos eles aqui, ó. Aí ele vai relatando o nome, né, do estuprador, do promotor que elegeu, o nome do advogado que humilhou, ainda bota as fotos. Então, nesse exemplo aí, com destaque para a palavra, para máscara, né, o referente, ele tem uma instabilidade constitutiva também, porque aí você colocar máscara no sentido abstrato, aquilo que, como se fosse a metáfora daquilo que está escondendo realmente algo, dissimulando, ou você pode também pensar no sentido de máscara, no sentido pandêmico mesmo, aquilo que vai, né, tapar o rosto, enfim, né? Então é como se você tivesse, né, hoje em dia, toda vez que você escuta máscara, né, a partir da pandemia você já pensa, né, na máscara, né, contra a Covid, né? Então você tem a instabilidade constitutiva bem aparente aí. Bom, tem outra aqui, que é com a palavra protocolo. Se não me engano, é isso aqui. Sobre as eleições dos Estados Unidos, né? Aí você tem dois tweets, o tweet de eleições dos Estados Unidos, que é um Twitter no Brasil que vai informando tudo sobre as eleições de lá, né, as eleições americanas, e tem um outro tweet de um usuário também usando o mesmo termo, né, o protocolo. Né? Então, eu queria só que vocês comparassem para ver como há uma instabilidade constitutiva das categorias, como você pode pensar nessa palavra antes da pandemia ou depois. Né? Então, os significados, como eu falei, são líquidos, né? Eles são fluidos. Então, vamos ver aqui o primeiro. Né? Vamos seguir à risca o protocolo que é o Twitter, o protocolo do Twitter, desculpe, e só postaremos as projeções dos estados quando for oficial em mais de um veículo de comunicação. Então ele está se referindo aí a protocolo no sentido protocolo do Twitter, né? Mas nesse mesmo contexto aí pandêmico, né? No mesmo, né? Tanto é que abaixo, né? Logo desse tweet você tem outro tipo de protocolo, que é a Secretaria de Educação faz apelo dizendo que os pais precisam confiar que todos os protocolos estão sendo seguidos. Protocolo, aferição de temperatura no pulso. Então é meio que uma ironia, dizendo que todos os protocolos, só tem um protocolo que é a aferição de temperatura no pulso. Então, o que eu queria destacar é que os sentidos, eles acabam circulando, né, dessa forma fluida, né, são significados mesmo líquidos, né, e você tem as palavras, né, ou os seus referentes, né, depreendidos nessa negociação. Então você vai perceber que o protocolo do primeiro tweet é um protocolo diferente do protocolo da doença, né, para Covid. Já o do segundo você visualiza que é um protocolo típico da pandemia. Mas assim, a gente não pensava tanto nessa palavra, talvez fosse uma palavra que surgisse para a gente como uma palavra comum, né, como referente comum, protocolo, sem grandes associações diferentes de protocolo como método mesmo, do que no segundo tweet que a gente já sabe que o protocolo está ligado à doença, enfim, então acaba ganhando uma outra significação e, como eu disse, isso revela instabilidade constitutiva dessas categorias. Né? Eu vou passar... Vou ativar novamente os comentários. Bom, então, deixa eu ver aqui que eu... Sim, então resumindo, né, sobre esses exemplos aí, eu queria dizer, né, que essa estabilização, né, existe uma instabilidade das categorias, mas a estabilização também tem que existir, né? Ela se dá na depreensão dos objetos de discurso, né? No seio das interações individuais e sociais com o mundo e com os outros, né? Por meio da de mediações semióticas complexas. Então, muitas vezes, você faz essa negociação do sentido através de uma imagem, né? Então, a gente sabe que hoje o texto vai ser entendido muito mais como um evento, né, multissemiótico do que
qualquer outra coisa. Às vezes uma imagem já leva você para uma outra significação e que aumenta ainda essa instabilidade ou que na hora pode te conduzir a uma instabilidade, você já acerta o sentido. Eu vou olhar aqui para as perguntas, nós temos alguns minutos aqui, mas eu ainda teria uma outra parte para falar, mas se acabar o tempo, a gente volta ao vivo novamente, nem que seja por mais uns 20 minutinhos, tá, pessoal? Porque já são, acho que nós só temos agora uns 8 minutos, passa muito rápido. Deixa eu... Bom, uma pergunta aqui. Vocês estão visualizando as perguntas? Coloquem aí para mim se estão, acho que estão, né, Manu? Uma pergunta da Manu. Já que parabéns pelos exemplos tão atuais. Ficou muito fácil de compreender. Não é uma pergunta, é um comentário. Compreender os processos. Ok. Obrigada, Manu, pelo seu comentário. A ideia é justamente que a gente vá buscando, né, através desses exemplos mesmo, compreender, porque como o assunto ele é muito abstrato, né, é muito teórico, então se a gente não trouxer alguns exemplos fica meio difícil, né? Bom, então eu vou passar... Aqui a Vera colocou da web na divulgação de uma expressão. Eu não entendi aqui. Deve ser eu acho que a Vera estava querendo, não sei se ela conseguiu digitar todo o comentário, mas eu acredito que ela esteja falando sobre responsabilidade na web, né, na divulgação de uma expressão. A gente vem, Vera, falando aqui muito na temática das fake news. Então, de fato, nesse caso, foi uma divulgação, né, dessa expressão aí, estupro culposo, né, de forma totalmente irresponsável, foi um tiro no pé, inclusive, do Intercept, e claro que é um fenômeno viral mesmo, da desinformação, a gente vem tratando através da abordagem da Poliana Ferrari, que eu citei muito na minha tese, para falar de jornalismo digital. Então hoje ela está muito focada nessa temática das fake news, da desinformação, enfim. Então a gente vem tratando muito a partir da obra da Poliana Ferrari, com o livro que saiu ano passado, Como Sair das Bolhas. Eu acho que agora tem uma outra edição desse livro com a nova capa, e justamente fala muito disso, né? Dessa questão dessa responsabilidade, não só de quem está produzindo, mas de quem está recebendo, e da briga de bots de informação. Ao mesmo tempo que você tem os robôs, os bots que disparam informação errada, por exemplo, as redes estão ali para facilitar essa forma algorítmica de disparar desinformação. No caso, com certeza, viralizou tão fácil o estupro culposo, a expressão, através das redes sociais, que são talvez o caminho mais rápido, né, de disparar, né? E do outro lado vocês têm os bots que combatem a desinformação, que são aqueles sites ou empresas que estão o tempo todo checando o que é fake e o que não é, colocando, né, a comparação entre a notícia falsa e a verdadeira. Por exemplo, hoje já meio que através desse trabalho aí de anti-fake já foi colocado que realmente a expressão estupro culposo não apareceu na sentença. Ela está comentando aqui, a Vera, no dia de hoje a web traz divulgação de uma velocidade incrível, né, desses novos valores. Sim, e essa velocidade, inclusive, não só para a esfera do jornalismo, né, como eu apontei na minha tese, que foi um dos 4 aspectos da mudança do jornal impresso para o digital, mas essa velocidade ela está na cibercultura como um todo, né? Na cultura digital como um todo. Então é um outro ritmo, né? A gente não tem mais, se para o jornal a gente não tem mais o tempo diário, né? A gente tem agora o instantâneo, para a gente também, para as redes, a gente não tem mais, inclusive a gente, com essa velocidade, a gente fica até difícil, né, de separar entre o tempo que a gente passa, né, realmente nas redes e aquele que se dedica a outras atividades. Tem até o contador, isso é tão chocante mesmo, né, que existe até o contador
no celular, de quanto tempo a gente passa ali nas redes, e tudo é muito rápido, né? A gente, antes de checar as informações, a gente já está divulgando, né? Então, essa expressão mesmo, estupro culposo, viralizou antes mesmo das pessoas observarem o que estava mesmo na sentença. Eu fiquei sabendo através de uma amiga que é advogada, que ela disse que teve acesso à sentença, analisou, que ela ficou batendo nesse caso desde ontem, né, quando saiu a informação, né, do julgamento, o resultado. Então, é tudo muito rápido, né? É um outro momento, né? A gente tem com a cultura digital uma outra noção de tempo mesmo, né? E de tempo e de espaço, né? Porque a gente não tem mais aquela sensação de separação entre espaço público e privado, principalmente depois com essa toda essa atividade remota, né, na pandemia. Eu vou passar, deixa eu ver se tem mais algum aqui. A Vera está dizendo que fui claríssima. Obrigada. Obrigada, professora. Eu vou fazer o seguinte, como a gente já está... Eu só queria ir para a última parte, eu peço que vocês retornem, eu vou encerrar aqui, e depois a gente fica mais uns 20 minutinhos vendo o que vocês têm, de fato, para perguntar sobre o tema, porque até agora eu queria só concluir uma outra parte da tipologia, falar das tipologias das anáforas, embora não vá me aprofundar, e depois a gente ainda responde algumas perguntas, tá bom? Eu vou encerrar nesse momento e aí vocês voltam em seguida, tá? Daqui a pouco a gente retorna, tá? Então, até daqui a pouco. Deixa eu ver se tem mais. Antes de encerrar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. A Lorena tá aí também, que eu tô vendo. Obrigada pela presença do PU. Hoje tá em peso. Bom, então eu vou encerrar, então vocês retornam, que aí a gente discute mais um pouquinho, eu tenho mais a última parte para comentar, e aí ainda tem a sessão de perguntas, tá bom? Até mais. Oi, oi. E aí, meninas, aqui novamente. Segunda parte da live. E aí, Ana, Adriana, Adri entrou. Dá um tempinho só para o pessoal retornar. Bom, pessoal, a outra parte, né, afinal, que eu gostaria, aqui no roteirozinho que eu fiz, gostaria de comentar com vocês, porque não dá pra gente falar tudo de referenciação numa live, é muita coisa, né, por isso que eu assim, separei apenas essa transição para falar, né, realmente como se deu, né, da referência para referenciação, mas assim, eu ainda queria só apontar que dentro desse contexto aí, né, da referência para referenciação, também a gente pode encaixar a classificação dos processos de referenciação, né, porque são vários. E só para falar dos tipos, né, de anáfora, dos processos anafóricos, que são os processos, né, referenciais, a gente teria que ter algumas lives aí, né, talvez uma para cada tipo de anáfora, porque é muita coisa. Tá? Então, eu só queria mencionar, né, que houve, né, nesse contexto aí, né, da década de 90, já na terceira fase da DLT aqui no Brasil, né, uma transição mesmo, né, daqueles tipos, né, da anáfora clássica para os processos de referenciação com alguns subtipos, né. Cavalcante, a professora Mônica Cavalcante, em um artigo da revista Estudos Linguísticos da Unicamp, se não me engano, acho que foi 2003, ela fala que a gente pode classificar de um modo geral
a de expressões referenciais em dois grandes subtipos, das expressões sem continuidade referencial, de um lado, e do outro lado, expressões com continuidade referencial. As expressões sem continuidade referencial são as formas, né, novas, né? Ou seja, são suas entidades novas no texto. Então, elas não teriam retomada, elas não teriam, digamos, vinculação com correferência. A professora Alicia está aí, que alegria, Alicia, você está aqui assistindo. Minha grande mentora também nessa temática aí da referenciação. Obrigada. Eu não sei se você estava aqui, Lícia, na primeira parte, mas eu já abordei, né, grande parte aí da passagem da referência para referenciação, falei de apotelós, de Mondado e de Bois, enfim. Aí agora eu estou falando da classificação dos processos de referenciação dos tipos, né, e subtipos. Né? Não dá para eu falar de todos eles aqui. Obrigada, Alicia. Não dá para falar de todos eles, de todos os tipos, subtipos aqui, porque precisaria de outra live ou algumas lives, você sabe, né? Então, para falar de várias anáforas, dos tipos de anáfora. Mas eu queria dizer que, assim, que Cavalcante aponta, né? A professora Mônica Cavalcante, ela aponta, né, nesse texto lá de 2003 que eu citei, dois grupos, expressões sem continuidade referencial e expressões com continuidade referencial. Né? Então, as expressões sem continuidade referencial são aquelas vinculadas a entidades novas, né? Então não tem vinculação com retomada ou, na verdade, com continuidade mesmo, né? São expressões que acabaram de ser lançadas no texto, no discurso. Né? Já há outro grupo de expressões com continuidade referencial, né? Elas podem apresentar ou não retomada cotextual, mas mesmo que não tenha retomada cotextual ou correferência, elas podem sim ter uma continuidade, na verdade, ligadas a digamos, a esse encadeamento de sentidos. Né? Então, o que acontece muito com as anáforas associativas, elas não são necessariamente correferenciais, mas elas são anáforas que geram essa continuidade como qualquer anáfora. Né? Nesse segundo grupo, você incluiria todos os tipos de processamento anafórico, as associativas, todas as anáforas indiretas que Marcuski vai colocar. Eu vou apresentar para vocês aqui os subtipos, os que eu reclassifiquei a partir de Marcuski, e nesses três grandes, né, três grupos, né, que eu reclassifiquei, vocês vão ver também os subtipos de Marcuski, que foram 6, e aí eu reduzi para 3, tá? Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem. Deixa eu só desativar os comentários aqui um pouquinho. Bom, eu não sei se está muito pequeno aí para vocês lerem na tela, mas foi só uma tentativa, né, de mostrar para você daqui a classificação de 2012 na minha tese, que eu coloquei, né, as anáforas indiretas agrupadas em apenas 3 e não 6, como o Marcuski sugeriu. Claro que o texto clássico, né, de Marcuski foi a base, a grande base. Anáforas indiretas, o barco textual e suas âncoras. Né? Então, nesse texto aí, Marcuski lança 6 subtipos, e como na minha análise, né, na tese, né, que foi orientada pela professora Vera, acho que deve estar assistindo aí ainda, eu tive muita dificuldade também, né, quando a gente vai colocar a mão na massa, né, de separar os 6 subtipos. Eu vi muita semelhança entre um e outro, não via tanto sentido em você subcategorizar tanto. Então eu fiz uma proposta e que eu estou achando mais objetiva mesmo, né, principalmente para análise, né, desses processamentos anafóricos indiretos. Então, até hoje, né, quando eu vou pegar os exemplos lá do ambiente digital, vou procurar as anáforas indiretas, eu uso essa classificação. Ela é de 2012, então eu estou usando, né, nessa classificação em três grandes grupos. As anáforas associativas, as anáforas pronominais esquemáticas e os encapsulamentos anafóricos. As anáforas associativas, né, aí elas são, digamos assim,
o maior grupo, né? Elas correspondem ao maior grupo, porque vocês têm todos os 4 subtipos que Marcuse colocou ali, aquelas associações baseadas em papéis temáticos do verbo, associações baseadas em relações semânticas inscritas no SN, né? No próprio léxico, relações aí entrariam a hiperonímia, né? Hiponímia. Vocês têm também aquelas que são ativadas por sintagmas cognitivos ou modelos mentais, que são principalmente aquelas que Potolói chamava das associativas, né? E aí são aqueles frames mentais ligados ao conhecimento de mundo, enfim, conhecimento enciclopédico dos interlocutores, e ainda tem as ativadas pelo modelo de mundo textual. Na verdade, assim, como eu colocando a mão na massa, como eu afirmei antes, eu tive muita dificuldade de separar esses subtipos, né, claramente, com segurança, então eu achei muito mais válido agrupá-los em um grande tipo, né, que seria as anafrociativas, e os outros 2, que são bem distintos das anafrociativas, eu não tive dificuldade nenhuma em detectar, porque são bem separados mesmo, tá? O outro subtipo de anáfora indireta é das anáforas pronominais ou esquemáticas, também chamadas esquemáticas por Marcuse, né? São anáforas pronominais sem antecedente explícito. Então, quando você tem um eles, né, e que você não tem o referente mencionado anteriormente no texto, você tem esse tipo de anáfora pronominal esquemática, e tem o encapsulamento anafórico, que pode ser de 2 tipos, ou nominalizações ou rótulos, né? Então, que tem o potencial mesmo resumitivo, né? Então, eu acho que dá para você separar claramente, então, esses 3 grandes grupos, aí, as anafrociativas, as anáforas pronominais esquemáticas e encapsulamentos anafóricos, desde que você faça, claro, a leitura, né, e a depreensão dos objetos de discurso, né, com um critério, enfim, com um cuidado que é necessário, né, para você investigar esse processamento anafórico. Eu vou apresentar aqui exemplos da anáfora pronominal esquemática e depois do encapsulamento anafórico, para a gente visualizar aqui um pouco, porque das associativas é fácil, que são aqueles frames, né? Acho que eu acabei separando mais os outros 2 que são mais diferentes. Deixa eu ver se eu acho aqui o exemplo. Não, não é esse aqui não, acho que é para cá, só um minutinho. Esse aqui é o da anáfora pronominal esquemática, de um usuário do Twitter, uma usuária, na verdade, do Twitter, que coloca: eles nos dizem, não tenha medo, denunciem. O que eles fazem? Nos humilham e banalizam o que passamos. Mariana apresentou todas as provas, corpo de delito, vídeos, mas o dinheiro que o André Aranha possui, infelizmente, é o que mais importa. Então, não existe estupro culposo. Ainda sobre o fato de ontem aí, né? Então, esse eles aí que está sendo destacado, né? É um eles generalizador, né? Ou seja, um eles está se referindo talvez a todos os, digamos, os que estão lá na categoria jurídica avaliando, julgando, né? O caso, enfim. E não foi mencionado em nenhum tweet anterior. Então, ela colocou lá, né? Nesse tweet, e você interpreta esse eles aí, né, de maneira não correferencial, não tem um elemento no contexto que você possa dizer que é correferente, né, mas todos os elementos que estão apresentados, que são apresentados na superfície textual, né, digamos, na imanência do texto, aí, né, no contexto, eles servem como uma espécie de âncora, né, para que você interprete eles como aquelas pessoas lá da esfera jurídica que julgam, né, esses tipos de crime, não só uma, mas é um eles generalizador mesmo, né? Então é como Marcuse que disse, a anáfora indireta sempre tem uma âncora, né? Mesmo que não seja correferencial pelo contexto, né? Mas o contexto ele serve, algum elemento do contexto vai servir como âncora, nem que seja um elemento, nem que essa âncora seja um elemento, no caso, multissemiótico, pode ser uma imagem, enfim, ok? Então, vou colocar aqui um exemplo agora
É, em que você, aí no caso você tem uma associação com a imagem, né? Como eu falo aí de elementos, né? O texto, entender o texto como um evento multissemiótico, é que você vai interpretar aí, né? Essa primeira parte do texto que é verbal, a sua interpretação vai totalmente vinculada a essa imagem, né? Então isso pode acontecer com interpretação em processamento anafórico ou não, né? Aí quando você diz assim, locais de votação nos Estados Unidos tem máscaras, poucas filas e organização, né? Aí essa organização aí que é uma expressão, né, que vai ter um caráter resumitivo já, né? Aí no caso seria um rótulo, né? Ela vai ser, na verdade, representada pela imagem de um lugar organizado, com poucas filas, pessoas com máscara, enfim. Então essa imagem aí, né, ela já remete, né, à expressão organização, mas assim, traduz tudo o que o contexto colocou ali como âncora, né? Então, na verdade, não precisa ser uma expressão apenas anafórica, pode ser uma imagem, né? Analisando aí nesse novo momento dele ter o texto como evento multissemiótico, pode ser uma imagem, né? Que vai gerar, né? essa vinculação. Deixa eu ver se eu tenho mais outro exemplo aqui. Eu tinha colocado, deixa eu ver se eu acho aqui o... Ah, sim. Aqui tem um outro exemplo, né, que eu diria que é um rótulo também da expressão prova de fogo, né? Nesta terça-feira, da Folha de São Paulo, nesta terça-feira, dia 3, a democracia americana vive sua maior prova de fogo. Ponto. Aí vem, o candidato republicano, Donald Trump, atualmente presidente, já disse que não vai aceitar uma possível derrota para o democrata Joe Biden e ameaça iniciar uma ofensa judicial. Então, essa expressão prova de fogo, como é que você interpreta ela? Qual seria o referente, né? Essa expressão prova de fogo, né? A gente sabe que é uma expressão metafórica, enfim, mas você vai ter o significado, ainda que seja metafórico ou não, né? Todo atrelado à âncora que vai... ela é resumitiva, né? E vai resumir tudo que vem posterior a ela, né? Na verdade é como se fosse um movimento para frente, né? De catáfora e não de anáfora para trás, mas é um processamento, né, indireto, como qualquer outra anáfora indireta, né? Então você vai ter essa prova de fogo sendo descrita aí a partir do que vai acontecer, que o candidato Donald Trump, né, disse que não vai aceitar uma possível derrota para o democrata Joe Biden e ameaça iniciar uma ofensa judicial. Então é isso que é disso que está se tratando a prova de fogo, né? Então, vou sair daqui para a gente... E vou ativar novamente os comentários, tá, gente? Agora vocês podem comentar aí bastante, mas assim, só para finalizar mesmo, e aí eu já vou passando para as perguntas, assim, o que eu coloquei das anáforas indiretas, essa tripartição, né, das anáforas indiretas baseada na classificação de Markowski, já é algo mais recente, assim, mais ampliado do que você tinha para os outros conceitos de anáfora clássica, baseado naquela obra, né, de Halliday e Hassan, é bem diferente. E eu acho que hoje, né, cada vez mais, como a gente tende a ver o texto como uma entidade, né, de dinâmica, né, de sentido, você tem o aspecto, né, multissemiótico também que deve ser analisado. Não caberia a gente voltar para uma concepção de referência clássica, porque a gente precisa de uma noção dinâmica mesmo, né, que envolva processamento, tá? Então, só para terminar mesmo, né, com a mensagem, então, de que os referentes, eles são, de fato, dinamicamente construídos, eles são negociáveis, né, entre os interlocutores. Então, a depreensão desses referentes, ela é gerada através de um processo de estabilização, mas entendendo que há uma instabilidade constitutiva desses referentes e, por fim, que a gente compreenda, né, de uma vez por todas, que cada escolha de um referente, inclusive dos nomes de seus qualificadores, é uma forma de a gente intervir no mundo, intervir na realidade,
não é à toa, não é de forma inocente ou ingênua que a gente vai escolher esses referentes, né? Na mesa linguística textual e formação de professores, que a gente fez no mês de outubro, né? No dia 14, a professora Ana Cristina Bentes falou justamente de alguns termos aí, né? Em época de pandemia, que de forma nenhuma, né? São inocentes, ou que agora eles precisam mais do que nunca de uma revisitação, né? De serem revisitados, como tolerância, solidariedade, como pensar, né? Empatia, como pensar, né? Nesses referentes agora em contexto pandêmico, que já é uma outra significação, tá? Como eu disse, para mim são significados líquidos, eu nunca coloquei isso assim num texto, mas é como se fosse a ideia mesmo de significados que são fluidos, mas é claro que mesmo com a instabilidade você tem a necessidade de estabilizar no próprio processamento textual discursivo, tá bom? Bom, então eu quero que vocês comentem, perguntem, eu estou aqui à disposição, coloquem aí, por favor, alguma... Vou aguardar mais um pouquinho aqui para ver se tem perguntas e aí eu respondo, tá? Ver se tem mais alguma... Ficou claro, gente, a questão da instabilidade constitutiva? Vocês querem que eu fale mais? Eu queria até saber se vocês pensaram em outros referentes na época na época da pandemia, que vocês acham que, de termos, né, palavras que tiveram seu significado modificado ou alterado. O que é que vocês pensam disso? Eu não estou conseguindo aqui visualizar... Quer ver, eu estou visualizando o comentário, mas parece que está parado aqui. Eu não sei se vocês estão comentando. Deixa eu ver, deixa eu sair daqui. Deixa eu ver. Manu, comente alguma coisa aí para ver se eu estou conseguindo visualizar. Ou se a minha barra de comentários, se ela está congelada aqui. Eu não estou conseguindo. Manu. Deixa eu ver. Vou escrever alguma coisa aqui. Da referência. Ah, sim, agora eu estou colocando. Já tô visualizando. Coloquei aqui. Eu vou aparecer uma pergunta aqui de Ana. Espero que vocês estejam visualizando aí a pergunta. Professora, você poderia sugerir algumas leituras sobre o tema em exposição? Obrigada. Ô, Ana, obrigada aí, então pela sua pergunta, né, e solicitação. Eu indico, para essa questão mesmo da mudança da referência para referenciação, esse livro aqui, que é organizado por Cavalcante Rodrigues, né, Bernadette Biada Rodrigues e Ciula, que fala justamente, tem textos aqui de Mondada e de Boat traduzidos para o português, que fala dos objetos de discurso, esse texto é muito importante, é um dos capítulos e fala dessa passagem justamente da noção de referência para referenciação, tá? O nome do livro é Referenciação apenas, e é de Cavalcante, Rodrigues e Ciula, da editora Contexto. Não sei em que edição está agora. Outro texto que eu indico para vocês pensarem na questão da instabilidade constitutiva e na acessibilidade dos referentes é meu capítulo nesse livro, organizado aí com um grupo da professora Alicia, né, professora Alicia Heine, pela EDUFBA, que é Inquietações do Texto e do Discurso. Né, Inquietações do Texto e do Discurso pela EDUFBA, tá? Ele é de 2018, organizado por Heine Neres, Salles e Neiva, né? Então são, se eu não me engano, são 4 organizadoras, mas daqui são vários autores, né? Eu não sei quantos capítulos tem, mas o meu capítulo é o 2º, e aí eu vou ler aqui o título do capítulo para vocês quiserem ler, que trata justamente sobre esse tema. O capítulo é Referenciação, Instabilidade Discursiva e Acessibilidade dos Referentes, tá? Então também é uma forma de vocês procurarem aqui esse livro, né, essa leitura lá na EDUFBA.
E tem o texto clássico aí de Marcuse, né, Anáforas Indiretas, do Barco Textual e Suas Âncoras, tem na internet, esse aí vocês podem baixar. Para quem realmente quer começar, quer ir para o Beabá, entender a concepção clássica de coesão, de referência, aí eu acho que vale qualquer tipo de texto lá do início da professora Ingiadora Icó. Quem lê inglês, vale ler a obra Corrija em Inglês, né, de Halliday Hassan, né? Sim, Ana está perguntando se esse livro estava presente em nossa Semana de Letras de 2018. Sim, foi um da capa roda. Esse livro aqui, eu tenho um capítulo, mas são várias temáticas ligadas tanto aos estudos do texto como aos estudos do discurso. Então não tem só da linha textual nesse capítulo, tem da linha da análise do discurso também. Eu acho, se eu não me engano, eu não sei se o professor Adielso tem capítulo nesse livro, eu não sei se acho que Palmira, não sei se Palmira tem também. A professora Alicia também tem um capítulo, aqui eu dela é o primeiro. Então, foi um livro que estava lá na Semana de Letras, que eu levei alguns exemplares, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Acho que tem. A Flávia está perguntando aqui. Essas expressões e elementos semióticos aparecem muito nas provas do Enem, pois poderiam ser deixa eu ver aqui. No ensino médio, eu não sei se eu entendi sua pergunta, Flávia, deixa eu voltar aqui para outra. Na verdade, as expressões, elas, se você enxerga o texto como um elemento multissemiótico, você não vai enxergar só o referente a partir das expressões verbais, você vai enxergar também os referentes a partir dos elementos semióticos, né? A imagem, se tiver uma animação, enfim, no caso do Enem, né? Da prova do Enem, geralmente é texto verbal e imagem, né? Que já é uma forma, claro, de você analisar de maneira muito semiótica, né? E, assim, se elas são realmente já direcionadas, né? Assim, essas provas, né? Como as provas que fazem avaliação, né? Para o ensino superior, como a prova do Enem, já são direcionados para um texto, uma noção de texto mais ampla, que envolva imagem, enfim, que você consiga compreender também a partir de uma leitura de mundo, né, esse sentido, que são negociados. Eu acredito que vale a pena a gente investir nisso, né, nesse tipo de leitura, não só lá no Enem, mas antes mesmo, né, ou seja, você chegar lá no nível fundamental, enfim, nas últimas séries, já aplicar bastante o que é a noção de texto multissemiótico, como seria a interpretação dessas expressões verbais com a imagem, como há uma instabilidade nessa significação. Claro que você não vai trabalhar de maneira teórica, como a gente está falando aqui, né? Mas você vai chegar a interpretar, por exemplo, uma expressão que antes tinha um significado há pouco tempo atrás e agora assumiu uma outra significação com a pandemia. Então você pode questionar como era essa palavra, como é que você usava máscara antes da pandemia. E agora, como é que você constrói textos usando a palavra máscara? Ou então você mostra exemplos para ele já comparando. Enfim, então você tem formas de você trabalhar isso no ensino. Eu não sei se respondi sua pergunta, mas eu acho que é fundamental a gente ter essa noção, sim, de texto multissemiótico, de instabilidade constitutiva dos referentes, né, de você conseguir depreender significados que, querendo ou não, né, são sempre negociáveis. E se a gente não faz isso, claro que a gente sai em desvantagem, né, nesse processamento textual enquanto leitor, né, enquanto sujeito que está como aquele que vai compreender, né, os objetos de discurso e do mundo também, né. Ana está elogiando aqui, parabéns pela live, bem esclarecedora a sua fala, Jaque, obrigada, Ana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Bom, gente, então, como não tem mais perguntas, acho que eu vou encerrar por aqui.
esse tema, para mim, ele é quase como a Gabi falou, né, no WhatsApp para mim, que é um tema quase afetivo, a Gabi do Rio, né, para mim também, porque eu venho trabalhando com a professora Alice desde a iniciação científica, com a Anáfrase, numa concepção mais clássica. Então, para mim, falar de referência sempre é algo que remonta mesmo ao início, né, assim, da minha trajetória como pesquisadora. Então, realmente é uma aventura, como Marcuse que sempre dizia, é preciso coragem para trabalhar com as anáforas, porque são vários tipos, subtipos. Foi um momento em que várias classificações estavam surgindo, né? Década de 90, lá quando eu comecei a pesquisar. Então, e claro, novos desafios estão aí, principalmente com esses textos, né, que são ambientados no meio digital, né, como a gente, porque tá bastante posto aí, né, digamos, o desafio de você analisar de forma multissemiótica, de forma multimodal esses textos. Então, não só nas redes sociais, no ambiente digital, mas também em outros, levando tudo isso que a gente vive nas redes para um outro universo, talvez, né, das próprias provas físicas, assim, do Enem, né, e talvez comece a se conectar tudo e os textos passem cada vez mais também a estarem em ambientes propriamente digitais, né. Então, é isso. Eu queria que vocês saíssem, então, dessa live com essa reflexão de que a referência é uma forma de vocês atuarem no mundo e que a escolha dos referentes nunca é inocente, nunca é ingênua e sempre vai ser parte de uma negociação de sentidos que você está fazendo ou uma negociação a qual você está sendo submetido, né? Então, obrigada a todos que ficaram até agora e na próxima semana a gente vai ter live sobre falha escrita, pensando no contínuo das práticas sociais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de falha escrita e as outras lives aí em novembro também serão interessantes, tá? No dia 10, então, terça-feira, a gente vai ter a live sobre falha escrita, tá? Beijos e um abraço aí a todos que ficaram até agora. Obrigada, Rebeca. Obrigada. Até mais, viu, pessoal? Até mais.